todos nós que estamos aqui possamos reforçar, a partir desse momento, nosso estado interior de busca permanente, de mergulho e de voo em direção às forças infinitas que compõem esse universo do qual somos parte inseparável, porque somos também centelhas da força que o mantém, que o criou, e que no mais profundo mistério o faz se mover. Esse mergulho, esse voo, esse manancial infinito de forças é o caminho que, em momentos como esse, em que nos reunimos numa casa que busca exatamente esse encontro, esse aprendizado e a transformação da nossa busca em realidade viva, momentos como esse são um fundamento para um estado que todos nós almejamos, ou devemos almejar, e que deve se tornar permanente em nossas vidas. No pouco tempo que passamos aqui juntos, se fazemos aquilo que devemos fazer, porque não estamos aqui com o objetivo de idolatrar, de louvar a ninguém, a não ser buscar o encontro com a natureza divina que governa o universo e que faz parte da nossa própria essência. Se nesses momentos conseguimos direcionar as nossas forças para atingir, ainda que algo não perceptível, nesta direção e dessa realidade, aos poucos, também sem perceber, porque o estado da presença, o encontro com o divino chega também sem anunciar a nenhum de nós a sua chegada, como ladrão da noite. Nós temos nos acostumado a interpretar essas palavras do Cristo como algo sempre a nos cobrar a desatenção, o mergulho no ego. Mas aquele que chega à noite traz também, muitas vezes, a boa nova. O dia, se nós soubermos fazer aquilo que nos cabe. E se o nosso estado transcende os momentos que nos reúnem aqui ou em qualquer outro lugar onde esta busca é real e verdadeira, e passa ao dia a dia, e passa aos nossos momentos mais comezinhos, aqueles mais mundanos em aparência, significa que estamos, por nossa parte, começando a penetrar em reinos sublimes, que na verdade são o nosso estado original, que na verdade é a nossa herança inalienável. E conhecer esta verdade que transcende as palavras, mesmo a qualquer linguagem, mas que se vale delas para se expressar no seu infinito poder, nós, aos poucos, vamos nos tornando, no sentido que essa palavra possui de retorno, vamos nos tornando ou nos retornando a Deus.
vamos nos tornando o que somos, deuses. E quando isto ocorre, já não é mais o ego, já não é mais a vaidade, já não é mais o orgulho que falam em nossa alma. Ao contrário, é a humildade viva, é o amor infinitamente poderoso. É a realidade e não a ilusão. Há uma frase enigmática compartilhada pelos sábios que nos antecederam na caminhada que diz: Deus governa o mundo, mas Deus é governado pelo justo. Num primeiro momento pode soar como blasfêmia, mas para aquele que entende o sentido profundo que reside nisso e mergulha nesse mistério e ao mesmo tempo abre as suas asas para o voo infinito, para esse que assim faz, é chegado o reino, o poder e a glória. Amém. Eu já estava avisando, né? Não, você deixa eu falar. O Alton está aí? Não. Não? Bem, gente, quando a gente distribui o papel, a tendência é que vocês fiquem prestando atenção à ideia, como eu falei, era que nós usássemos isso na hora certa no telão. Como não foi possível a solução de última hora, foi essa de distribuir o papel, eu só peço que a gente não fique com a atenção muito voltada para o papel agora. Ele vai nos servir no momento correto. Hoje a gente também não anunciou o tema. Já terminaram? Já terminou a distribuição? Vamos esperar. Vamos lá. Se não tiver todo mundo, depois pego. Obrigado. Hoje, durante o dia, quando nós ainda não tínhamos decidido sobre o tema, a gente não anunciou e não havia uma decisão fechada sobre que tema a gente iria abordar. E acontece isso muito aqui na casa, que é, na verdade, isso é uma prova de como o nosso trabalho não é um trabalho pessoal, não é um trabalho individual, e será sempre bom que nós todos que nos agrupamos nessa casa que o Padre Pio levantou como uma tenda de trabalho, entendamos sempre isso. Aqui são pessoas que fazem outros trabalhos na casa, e é importante a percepção da impessoalidade dos trabalhos. E quanto mais essa percepção se torna verdadeira, mais nós vamos, primeiro, deixando que a coisa flua de onde ela deve fluir. E é dessa fonte na qual nós estamos todos imersos, somos parte integrante, mas que nos coordena. Ainda não somos justos. Vocês ouviram aqui, nessa prévia nossa, esse dito misterioso de que Deus governa o mundo e o justo governa Deus. Nós ainda não somos justos, então nós somos ainda governados.
por estruturas mais poderosas do que nós. E o entendimento disso faz que as portas se abram e que o nosso trabalho possa render muito mais do que se ele fosse um trabalho pessoal. Isso é importante para todo mundo que trabalha aqui na casa, seja onde for. Eu sempre também digo que a segunda-feira não é uma palestra, no sentido de fazer uma palestra para a gente olhar intelectualmente um tema. Isso é um trabalho espiritual que se faz, e que a casa, que tem essa característica de abertura espiritual para diversas correntes, ela precisa de ter um centro mínimo de equilíbrio, e o centro mínimo de equilíbrio se faz aqui, às segundas-feiras. Então, sempre isso seja repetir, quer dizer, não é um trabalho pessoal, até porque eu vou contar agora a história para fechar essa primeira parte. Ao decorrer do dia, eu recebi uma mensagem da nossa querida Rosa Carmen, falando eventualmente da sugestão sobre um tema, sobre ela dizendo, tem um tema interessante que é o sentido da vida. Um dia você podia fazer um comentário, uma palestra sobre isso. E depois ela me mandou um texto bastante interessante sobre também este tema, o sentido da vida. Eu, que até então não havia pensado especificamente num tema para a nossa conversa de hoje, estava também, por outro lado, rodando em volta do momento específico que nós estamos vivendo em termos vibratórios, quando a gente usa o viés da Kabbalah, ou do estudo cabalístico do ano, das parashot, ou das porções da Torá, que são estudadas ao longo das 52 semanas do ano, cada semana, ou a partir de cada Shabbat, uma parashá diferente. E eu estava olhando ali, enfim, dentro da nossa... Quando a Rosa me passa essa sugestão sobre o sentido da vida, e eu parei para pensar, mas eu estava pensando, ela teve uma interessante essa história. E aí percebi que onde eu estava girando em volta, sem encontrar assim muito... Bom, vamos falar exatamente sobre isso. Tinha tudo a ver com o que a Rosa sugeria, o que fala esse preâmbulo que eu fiz, de que a gente precisa ter ideia que aqui na casa, como a gente ainda não é justo, o nosso estado de consciência não nos iguala à essência divina que existe dentro de nós. Então o justo governa a Deus é nesse sentido. Quem é o justo? É aquele que está justaposto, está unificado com a divindade. E, portanto, ele se movimenta com a própria divindade. A sua vontade é a vontade divina, a sua expressão é a expressão da divindade, por isso é que se diz que ele governa Deus. Parece uma blasfêmia, mas não é. É a pura realidade. O verdadeiro justo governa Deus porque ele tem a identidade com Deus. E, no fundo, em cada um de nós reside essa justiça, ou esta justa posição, ou esta unificação em potencial. Existem muitos justos. Jesus Cristo foi um deles, e quando a palavra Cristo vai acrescentada ao nome de Jesus, de que a gente, 2, 3 semanas atrás, falou que pena que se transformou esta ideia grandiosa e esta mensagem maior ainda, transformou não, porque ela não foi transformada. Mas nós criamos essas cortinas de ilusão ao criarmos religiões à volta de uma pessoa que é um justo, que é um avatar, mas que o seu grande trabalho foi mostrar que esta justificação, essa justiça também se reflete em cada um de nós, é presença em cada um de nós, essa consciência messiânica. Quando ele faz isso, Jesus, que era justo, mostra que há muitos justos. E o protótipo do ser justo, e aí onde vai linkar com a coisa do sentido da vida, porque qual é o sentido da vida? O sentido da vida... Pode pegar lá que as pessoas vão pegando. Eu só preciso de um aqui para a gente se guiar. O sentido da vida está em nós entendermos a justiça. Não é fácil assim, não se explica em uma frase. Mas as setas apontam para esse caminho. E o justo, na nossa cultura ocidental, por excelência, depois vai refletido, a gente vai tentar fazer hoje isso um pouco mais claro, ou tanto claro porque seja possível.
O justo, por definição, não como criatura individual, mas fazendo parte do entendimento que a gente tem das escrituras sagradas, todas elas códigos que são passíveis de serem interpretados à medida que o nosso estado de consciência vai se alargando. O justo, por definição, é aquele que o nome está ali, em hebraico. Né? E como a gente também não tem, isso estava num PowerPoint bonito, o Michael tinha feito, como não? Hoje a gente colocou ali no quadro. Ali está o nome do justo por excelência, que é Abraão, ou Abrão. Em cima está o nome original, Abrão, ou Avram. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas essa pessoa dentro do código, quer dizer, historicamente ela certamente existiu, porque as tradições estão sempre repousam em fatos e pessoas historicamente existentes. Mas mais importante do que a existência histórica deste ser, até mesmo para Jesus isso vale. Né? Outro dia eu vi um cara agora que está questionando a existência histórica de Jesus, dizendo que os romanos inventaram Jesus Cristo para poder... Né? Isso não faz o menor sentido, nem tem importância, porque ainda que não houvesse a figura histórica, e ela houve, a gente acredita que houve, enfim, e as informações são fortes também, o código que está por trás basta da vida e cumpriria perfeitamente a sua mensagem, ainda que não houvesse. Para esse justo, Abraão, também vale esse mesmo tipo de raciocínio. E Abraão sintetiza praticamente na sua figura a semente de justiça ou a semente de essência divina que está dentro de cada um de nós, permanente. Aqui, nesse exato momento, nós somos seres que compartilhamos a existência, ou melhor dizendo, a essência que não está ainda existindo. Porque nenhum de nós expressa essa justiça e essa essência em plenitude. Não somos ainda justos, mas somos justos na essência. Abraão é o símbolo perfeito e ele nos guia, porque a Rosa, quando fala que sentido tem a vida? Como é que a gente busca o sentido da vida? Essa é a nossa busca permanente. As respostas que aparecem vão se somando e a gente vai percebendo que elas vão se amalgamando cada vez mais e se aprofundando cada vez mais. E nós temos à nossa disposição, sim, fontes aonde nós podemos trabalhar esse tipo de conhecimento. Eu me lembrava aqui, quando a gente falava do poder do justo governar o mundo, esse tipo de enfoque também nos é dado. Eu estou usando hoje aqui, vou usar aqui a instrumentação da tradição cabalística, mas nós poderíamos nos valer, por exemplo, do trabalho, tanto do trabalho quanto da vida, de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda foi alguém que mostrou com clareza também a essência divina e demonstrou isto na sua vida, em relação a ele mesmo e em relação aos outros. E Yogananda é muito claro. Quando alguém atinge esse estado, a sua vontade e a vontade do Pai, do Criador, são uma e só coisa. É nesse sentido que esse dito de que o justo governa a Deus deve ser entendido. Mas Abraão, ou Abrão, é para nós uma fonte rica. Há um ano e pouco atrás eu falei alguma coisa sobre Abraão aqui. Mais ou menos um ano. Acho que justifica, depois do tempo, a gente voltar a bater nesse tema, porque ele é rico e ele é incessante. E como tudo que é codificado, isso, o código é mais ou menos, se a gente pode comparar a uma cebola, quanto mais nós tiramos uma casca, mais outra aparece, mais outra aparece, mais outra aparece, e nós podemos nos deleitar com essa busca, porque esse é o verdadeiro caminho, o sentido da vida, o sentido de tudo o que é, vai tomando força dentro de nós de forma progressiva. Muito bem. Todo mundo sabe quem é Abraão, já leu, já viu um Gênesis, mas se a gente fizer um foco, uma lente em cima dessa figura, que é considerado o pai das 3 grandes religiões monoteístas, por exemplo. Né? Quer dizer, Abraão é uma figura venerada por judeus, por cristãos e por muçulmanos. E é incrível que, acontecendo isso, como é que a gente explica que há tanta guerra religiosa no mundo
sendo essas três religiões originárias de um mesmo Pai? Essa é uma pergunta que fica no ar, que mostra quanto de nós ainda somos, infelizmente, amarrados ao ego, às divisões, quanto nós ainda somos aqueles que mostram com clareza o pecado original, que comeram o fruto de uma árvore que cria o bem e o mal, e ao criar o bem e o mal, cria conceitos que passam a ser defendidos a partir do conflito, inclusive pela guerra. Porque para alguém que está tão partido, um ortodoxo, um fundamentalista religioso de qualquer uma dessas religiões, é impossível aceitar a outra, e ele é cego a ponto de não perceber uma coisa simples, boba, clara: elas têm o mesmo pai, que é Abraão. E essa figura por si só codifica coisas incríveis para cada um de nós. O Zohar, que é um livro que cada vez mais está sendo entendido e compreendido no seu poder, dedica grande parte do seu início ao livro do Gênesis, ou livro de Bereshit, onde é relatada a história de Abraão. E vai nos desvendando, a partir desse conhecimento e da profunda, verdades que ficam à nossa disposição para que a gente entenda e para que a gente realize e transforme em coisa prática na nossa vida. No que diz respeito à busca de sentido e de entendimento do que seja a vida e como nós devemos nos comportar, existem duas maneiras da gente se portar. Uma é no mergulho e na busca profunda, mística, que cabe fazer. E a outra é como é que a gente faz com que essa história continue a se expressar na nossa vida prática, sem que as duas coisas percam contato uma com a outra. Pois Abraão foi alguém que fez isso, sem deixar de ser um ser humano, com todas as características do ser humano, com a sua natureza egóica ainda permanente, com a superação do ego, com a expressão da sua sombra, mostrando com clareza que isto tudo, quando está partido, gera o mundo que nós vivemos. Um mundo de caos, um mundo de perdas, um mundo de sofrimento. Mas quando está unido, unificado e justificado, esse processo nos torna capazes de reconhecer a natureza divina e, depois de reconhecê-la, expressá-la. Pois Abraão foi um ser assim. E voltando às nossas características da casa de Padre Pio, é interessante observar que, na sua Boa Nova, no seu Evangelho, Abraão é a figura patriarcal mais mencionada por Jesus. Jesus menciona Abraão algumas vezes no Evangelho, e algumas vezes específicas, importantíssimas. Primeiro, para o entendimento de quem ele, Jesus, era. Que, ao contrário do que possa parecer, não é aquele Messias externo que nós devemos louvar no altar, é um ser de consciência crística e que mostra com clareza, nas vezes, inclusive, em que cita Abraão. E depois, usando Abraão como um exemplo para todos nós. Como, Cláudia, dá para colocar, já que a gente não tem coisa, baixar aqui a árvore da vida, a árvore comum. Desculpa. Vamos mergulhar em Abraão um pouquinho, hoje de uma forma um pouquinho diferente daquela que foi um ano atrás. Desculpem, podia ter te pedido isso antes. O Jorjan, esqueci do Jorjan, era tão fácil para ele. Mas valeu, valeu. Eu peço para baixar isso aqui porque nós vamos tentar olhar a figura de uma forma histórica e também no seu código. Na história, todo mundo já deve ter lido, aprendeu que Abraão foi o patriarca. Isso fez surgir, a partir dele, o próprio povo de Israel e também o povo que a gente denomina como as nações árabes. E que ele vai aparecer no relato bíblico depois daquele primeiro grande momento de apresentação de Adão, né, da queda, da expulsão dos seus filhos, e depois
do que nos é contado sobre Noé e o dilúvio. Aliás, nós estamos vivendo o tempo do ano que é caracterizado pela presença vibratória do dilúvio. Então é um bom tempo de, vamos dizer assim, de transformação interna. Quer dizer, o signo de Escorpião, ele faz essa renovação, esse renascimento, porque o dilúvio veio, né? Noé constrói a arca, e a gente conta essa história, e depois começa a história de Abraão. E Abraão morava numa cidade chamada Ur. Um dos detalhes históricos, Ur foi descoberto depois de um tempo, é um sinal, que o relato bíblico tem um parâmetro histórico importante. E ele, filho de Tera, um grande senhor em Ur, com gado, poder político, estava muito bem na sua vida, otimamente estabelecido no seu ego. E se chamava Abrão, naquele tempo. E num determinado momento, a presença divina, ou a voz de Deus, chega e diz a ele assim: sai de ti e vai aonde eu te mandar. As Bíblias nossas dizem assim: sai da terra de teus pais e vai para onde. Nesse momento existe já um fator importantíssimo na nossa leitura codificada, que não é basicamente a leitura histórica, que é bonita, mas como dizia um grande rabino cabalista, disse, olha, a Torá conta uma história bonita, mas vamos levar aqui em consideração, se fosse por beleza de história, tem histórias mais bonitas que a Torá. Tem histórias mais bem escritas em termos de estrutura, sintática, enfim, mesmo da estrutura de sentido, tem coisas muito mais esteticamente melhores. Portanto, a beleza da Torá não é na sua aparência ou na sua veste, apesar que a sua veste seja bonita. A história é a veste. Mas nós estamos olhando que vai mais profundo nesse código. E esta frase, sai de ti, que essa é o aramaico, o hebraico original, e vai, mostra um código inicial para todos nós, já que Abraão, como a gente falou, simboliza o nosso estado de busca da justiça. Nesse sentido, a união com a nossa essência, ou redescobrir essa essência e puxá-la de volta à nossa realidade. O que é sai de ti? Sai do teu estado. Ele estava muito bem, ele vivia otimamente bem. Tera, seu pai, era alguém respeitado. Existe até uma música folclórica hebraica, né, que fala que quando ela ficou grávida se percebeu que vinha um ser de grande luz. E Tera era um ser respeitadíssimo na cidade de Ur. Ele sai daquilo e vai ao desconhecido. Ora, a busca de sentido na nossa vida, né, lembrando da sugestão de tema da Rosa, ela passa por uma saída do conhecido. O que é o conhecido? O conhecido não é só aquelas coisas que nós estamos acostumados, no sentido mais comezinho da vida, do dia a dia, do acordar, né, comer, dormir. O conhecido é algo um pouco também além. O que é o conhecido? São as coisas que nós aprendemos ser verdade. Por exemplo, que o dia de ontem, tendo acontecido, falará com certeza o que será o dia de hoje. Nós somos criados assim. A gente acha que existe alguma coisa para nós chamada presente, mas isso não existe. Para nós existe um condicionamento, seja cultural, seja de fatos. Nós temos medo como fator básico e premissa básica na vida. O que aconteceu ontem, para nós, significa quase 100% de chance que hoje vai ser assim e amanhã também. E esse é o conhecido. No caso de Abraão, ele estava confortavelmente, num conhecido confortável. Na maioria das vezes não é assim. O nosso conhecido é pesado, né? São as dores que a gente carrega, são as coisas que a gente acaba colhendo porque plantou. O presente se torna apenas uma coisa inexistente no meio de um passado que nos, né, pressiona e nos pisa, de um futuro que a gente espera que aconteça, mas amarrado sempre a essa corda passada que nos diz, vai ser daquele jeito. Porque foi sempre assim. Ora,
Tudo tem um lado bom na vida. É claro que as tradições, que a memória, o conhecimento são válidos, mas nós fazemos disso algo que é um peso. E Abraão foi instado: sai de ti e vai, porque eu te farei pai de muitos. E ele pega sua mulher, Sarai, pega seu sobrinho. Esse sobrinho é importantíssimo, ele vai entrar várias vezes nessa história, em código também, que é Ló. Todo mundo conhece Ló no evento Sodoma e Gomorra, né? Que Ló habitava com a sua família em determinado momento. Ló é uma contraparte de Abraão, que por sua vez, essa história, agora vamos sair da roupa, né, da Torá, e vamos entrando também no código. Esse código sai e vai de ti, significa ao nosso ego, que tem um Abraão, porque o ego não é uma coisa ruim. Abraão é uma expressão do ego que estava ali naquele momento meio dormindo, mas estava pronto para sair. Ele vai carregar com ele a sua sombra. A sombra vai aparecer em Abraão também, na figura de Abraão, mas basicamente ela é Ló, que tem um lado bom da história, porque Ló em alguns momentos vai ser fundamental nas atitudes de Abraão. A nossa parte escura, ela faz parte da nossa essência, e o mistério desse sentido da vida significa, uma das coisas que nós temos que estar sempre abertos é não bobamente acreditar que essa parte escura pertence a um outro, né, a outro Deus, sei lá, ou uma coisa que a gente criou e que Deus não sabe, porque o mal, né, Deus não tem nada a ver com o mal. Isso é uma bobagem nossa, porque Deus não tem realmente a ver com o mal, como nós o concebemos, também não tem a ver com o bem, como a gente o concebe. Deus é mais do que tudo isso. Ele transcende esse processo em algo maior. A gente poderia chamar isso de um super bem, para a gente não ficar muito balançado, né? Porque na vida a gente ainda tem que dividir certas coisas, bem e mal aparecem, mas o conceito de divindade vai transcendendo esses processos. É a luz, nós estamos falando de luz. E a luz traz dentro de si processos, às vezes, que a gente se choca com eles no primeiro momento. Mas Abraão carrega Ló consigo e vai em direção ao que Deus chamara de terra prometida. Eu lhe darei uma terra, e a tua descendência estará nesta terra. Tomou, fechou, botou lá os seus bens, tinha lá, né, sua cabra, suas tendas, e vão embora. E aí a história de Abraão é relatada. Eu vou sinalizar algumas partes delas que nos interessam, para depois a gente tentar entender, que vocês têm esse papel na mão. E era uma projeção de PowerPoint. A primeira coisa que vai acontecer nessa caminhada de Abraão é onde ele passa, a característica dele, e isso é onde o nosso ego deve estar baseado para a sua transformação. Abraão tinha uma característica básica. Ele era um ser que se relacionava com o mundo a partir, vamos chamar de amor. Por quê? Nele estava a misericórdia, nele estava a capacidade de receber as pessoas, de acolher, de suportar os processos que vinham para os transformar. E eu pedi para baixar essa árvore aqui. Tenho, para quem não conhece, não se assustem, isso aqui, para quem nunca viu, isso aqui é a forma como a Kabbalah sistematiza as energias que compõem a criação, a partir da divindade, que não é isto aqui especificamente, mas é isto aqui porque está presente em tudo. E a gente, código, de uma forma codificada, as figuras históricas ou físicas da Torá estão relacionadas, cada uma delas, a uma dessas estruturas energéticas que são chamadas de Sefirá ou Sefirás, mais aportuguesadamente. Elas em conjunto formam a árvore da vida, que é como se chama esse diagrama, que pode ser relacionado a todas as formas de manifestação da vida, desde uma criatura única a todos os universos.
Ora, Abraão está relacionado a esta específica aqui. Hesed, que significa misericórdia. A característica básica de Abraão era, portanto, a misericórdia, e ele tinha, portanto, uma ligação com esta tríade superior que está fora quase totalmente da natureza humana atual e que parte, a partir de Abraão ou de Hesed, manifesta as nossas estruturas egóicas até chegar ao lugar onde, apesar de tudo ser divino, a queda se dá. O mundo físico ou a estrutura egóica humana mais pressionada pela divisão de bem e mal, pelos conflitos que nós vivemos, está posta aqui. Abraão está ali e significa que a partir dele, ou a partir da estrutura abraâmica, a nossa salvação se dá. E aí ele começa a seguir a sua saga. Ele sai, vai encontrar. Primeiro Ló se separa dele. E ele encontra várias coisas. Por exemplo, vai ter uma passagem que Sarai, que era realmente sua irmã por parte de pai, ele chega no Egito, e quando o faraó chega, ele diz assim: quem é essa mulher tão bela? Ele fala: é minha irmã. Ele não tem coragem de dizer que era minha mulher. Quando ele diz que é minha irmã, o faraó, então eu quero ela para mim. E ela vai. A Torá não conta muito claramente o que houve, mas nos dá a entender que não houve um relacionamento físico, mas ela ficou um tempo lá, e depois, quando ele sabe que ela não era irmã, mas não era, ele devolve atemorizado a Abraão, porque Abraão vinha com o sinal da presença divina. Isso é um exemplo que eu estou dando da sombra dentro da gente. Naquele momento ali, o medo foi mais forte e a minha irmã, né? O que não foi mal. Vai continuando a história. Abraão nos mostra um outro detalhe importantíssimo, porque seu sobrinho Ló é aprisionado por uma guerra que houve entre pequenos reinos que estavam ali em redor da terra de Canaã, e Abraão consegue, com a sua fé, esse é um conceito que vai começar a aparecer fortemente junto à misericórdia, são os dois fundamentos do nosso ego: fé e misericórdia, amor, e isto, quando é bem equilibrado, começa a se expressar na ação. Abraão não deixa de ser um homem de ação. Ele, quando sabe que o Ló foi aprisionado, ele pega 318 guerreiros que ele arregimenta, e com 318 ele derrota um exército de quase 2.000 homens. Ora, o código disso é muito claro, né? Primeiro que a soma dos números vai dar 12. Então Abraão tinha o controle de toda a roda zodiacal. Ele começava a transcender esse processo com a sua força egóica. Ele comandava toda essa história, porque se tornando cada vez mais um justo a partir do momento que ele aceita aquela história do sai de ti e vai. Os 318 guerreiros de Abraão, né, algumas igrejas evangélicas aí que fazem o dia dos 318, né, que é para as pessoas se valerem da fé e conquistarem coisas aparentemente impossíveis. E eles não estão errados, não. Esse código tem força. Todas as histórias da Torá são forças, são estruturas energéticas que são codificadas em diversos níveis, inclusive no nível prático de trabalho. É por isso que vocês estão com um papel à mão. Com os 318 ele vence, e aí dizem que contam uma história que depois foi transformada em outras, que alguém perguntou para ele: mas como é que só com essa gente, meu pai, né, quer dizer, o Abraão, meu senhor, a gente venceu 2.800 homens, mas como que o senhor conseguiu? Eu falei: não sabia, não contei quantos eram. Ou seja, a resposta, depois isso foi usado em várias, é usado em outras histórias semelhantes, né? Quer dizer, eu não contei quantos eram, eu simplesmente saí com a minha fé. Paulo de Tarso depois vai falar disso, dessa justificação pela fé, que gerou uma doutrina de fé nas igrejas evangélicas, que também foi mal interpretada, mas que mostra que essa justificação é a história de se transformar justo, de se unir com a divindade. E ele vai embora. Depois dessa história, ele é abençoado por aquele rei
misterioso de Salem, Melquisedeque, o rei justo. A palavra quer dizer isso, Tzedek, ou Tzadik, é justo em hebraico. O rei da justiça. E muitas pessoas associam a Jesus Cristo, mas o fato não é ser associado ou não a Jesus Cristo. Quem que é este rei? Vamos no código de novo? Abraão é o ego que começa a entender que ele é divino. Ele já fez uma demonstração de se atirar para esse mar infinito de forças, a partir do que ele tinha dentro dele, que era a misericórdia, a confiança absoluta naquilo que ele ouviu, sem medo nenhum. Ele, em um determinado momento, ele vai ser abençoado pelo rei de Sion, de Salem, a cidade da paz. O que é isso? No código o ego, ao penetrar nas suas estruturas internas, vai encontrar o eu divino. Esse eu divino é o verdadeiro rei. É o rei da nossa consciência, é o rei do universo, é o rei absolutamente único que se aplica a tudo, inclusive a nós mesmos. E quando esse rei abençoa, e abençoa Abraão com pão e vinho, ele está usando um símbolo, o vinho está posto aqui. Vamos falar um pouquinho desse outro lado, dessa outra característica que é a força espiritual, o julgamento. Quando ele é abençoado com o vinho, com o pão, significa que ele fundiu as estruturas divinas dentro dele. Ao receber esta bênção, ele já tinha recebido, eu vou fazer uma coisa meio não temporal aqui. Ele, até aquele momento, ele era Abraão. Deus ratifica uma aliança com ele. O que significa isso? Aliança é uma bênção, o eu divino, a consciência divina em Abraão abençoa o ego se transforma em algo que expressa a paz. A palavra Salem, é Shalom, é onde vai estar a cidade simbólica de Jerusalém, ou Yerushalayim ou Tzion. Abençoado por isto, o reino vai passando aos poucos a fazer parte da sua natureza egóica, e aí ele vai ganhar, ali está o nome de Abraão em hebraico. Aqui em cima está Abram, ou Avram, que era o seu nome até então. Deus diz assim: agora você modifica e você vai ganhar uma outra letra. Essa letra daqui vai entrar. Desculpa que hoje estou aqui. Sai lá de dentro? Tem mais fio? Não. Não tem problema, ó. Ela vai ser posta aqui e de Abraão vai surgir o nome Abraham. Por que botou uma letra no nome? Isso primeiro fala a favor do que nós, quando passamos algo aí na mão de vocês, estamos querendo exemplificar do que seja uma letra hebraica ou sânscrita, ou um ponto de umbanda, ou mesmo a nossa letra ocidental. A linguagem expressa em sinais gráficos simboliza, esses sinais simbolizam estruturas profundas de energia que pode ser medida e não pode ser medida. E vai depender do nosso estado de consciência validar isto como poder ou não. Só vai funcionar para aqueles que estiverem... E aí, independente de ser uma letra hebraica, de ser um ponto de umbanda, de ser uma palavra em sânscrito ou um yantra sânscrito, o princípio governativo é o mesmo. Quando se põe uma letra num nome, o que está se fazendo é fazer com que a energia que significa aquela pessoa, aquele nome, tome um outro padrão. E esta letra é esta letra daqui, ó. No nome de Abraão foi acrescentado um rei, virou Abraão, para poder o rei dar este, que é a letra que está no nome sagrado, um tetragrama, que é o nome que Jesus sinaliza no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Esse é o nome. Isto aqui tem um significado. Existem duas letras iguais nesse nome, porque as duas letras representam dois estados que estão no nosso universo separados pelo pecado original, que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esses estados separados devem ser reunificados.
Essa letra que está aqui, vocês vão vê-la aqui, ó. E vão vê-la aqui embaixo de novo. Ó, para quem está aí atrás, ó. Ela está aqui e está aqui. E por que ela está apresentada aqui duas vezes? Porque aqui ela significa o mundo superior, a mãe divina que cria todos os universos. Na verdade, isso aqui é semente, isso aqui é útero, masculino e feminino, berço da criação como um todo. Universos em todos os níveis, não é o nosso universo físico, é mais acima disso. Então esta letra movimenta a criação e ela está presente aqui porque aqui também é divino, só que está no estado caído. Que é o nosso estado, é o nosso universo. Mas o potencial dela é o mesmo dessa. O trabalho de santificação, portanto, passa em unificar o que está aqui embaixo com o que está em cima, transformando as duas numa só coisa. Aqui, essas letras, na unificação do nome, devem ser uma só. Ora, Abraão ganha esta letra do seu nome, que significa o seguinte: você que era um ser egóico, que de repente abre a sua consciência para o seu estado divino, é abençoado pelo Rei da Paz, ou pelo seu Cristo interior. Vamos chamar Cristo agora. Cristo significa Messias em grego. A palavra Mashiach em grego é Christos. E portanto a sua consciência crística lhe abençoa e se acrescenta a sua letra esse nome, essa letra ao seu nome, para que o seu nome seja uma expressão verdadeira da unificação que deve ser o nosso sentido da vida. O sentido da nossa vida, apesar de ser uma coisa simplória a responder assim, passa por esse estado de unificação que significa a gente transcender as limitações em que nós vivemos. Seja o condicionamento do passado, seja a morte, porque nós temos, como diz Yogananda, nós acreditamos, nos identificamos tanto com a matéria e com o corpo, que passamos a nos achar isto. Mas não somos. E a hora, quando a morte chega, nós vamos ser apresentados a realidades que estão invisíveis, mas que estão lá, estão aqui. Aqui nessa casa se faz trabalho de materialização, como em outras se faz. Quando a gente chega lá e vê um espírito materializado, qual é a nossa... O sujeito chega ali, do nada, está invisível, se faz visível para mostrar, olha aqui, né? O que você chama de morte não é bem assim, existe vida em outros planos, existe transcendência dos estados. Se essa verdade é admitida, nós não podemos mais levar a vida como a gente leva, nessa eterna, enfim, prisão a essa cadeia de repetitividade que é comandada por aquele mundinho que está no Abraão, a história simbolizada por aquele mundo, no caso dele, que vivia legal. Mas na maior parte da gente, a gente até é escravo. Ele se tornou livre, saiu, começou a construir a sua vida. E vai passar por fases fantásticas, depois que esse nome, essa letra entra no seu nome. A primeira delas é salvar Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele tenta salvar a cidade inteira. Existe até um dito, também já repeti aqui, que Noé salvou, fez a arca, botou os animais, botou sua família. Aí depois que o dilúvio aconteceu, o mundo saiu e ele falou: mas Deus, você matou todo mundo. Por que você fez isso? Você não podia ter salvo as pessoas? E aí Deus responde a Noé: você se preocupou em pedir para eu salvar? Abraão fez isto. Ele pediu, não faz isso. E Deus disse: olha, se eu encontrar tantos justos, vai diminuindo a conta. E não vai encontrar ninguém em Sodoma e Gomorra. Mas se for por 10 o senhor faz? O negócio fácil. Vai lá ver se tem. Ele não achou. E como não achou, ele só conseguiu puxar Ló para fora. A sua mulher vira estátua de sal, porque faz o quê? Olha para trás. Se prende ao passado. Se converte numa estátua de sal
Logo o sal, que é o sal da vida, mas quando ele está na medida e no lugar certo. Quando ele se transforma em algo cristalizado, está morto. Ora, ele faz esse primeiro movimento, mostrando dentro dele essa figura da misericórdia. Salva as pessoas. Abraão fez o que Noé não fez. Apesar dele só ter conseguido tirar Ló, mas ele fez um movimento de natureza crística em que a misericórdia estava componente, mostrando o seguinte: quem quer ter a vida o seu sentido, comece, parta da misericórdia em direção à busca do encontro dessa luz. Isso não é fácil, pode parecer bobo, mas a gente olhando a nossa vida no dia a dia, quantas vezes a gente exerce esse poder de entendimento, de acolhimento, de coragem, de fé, de misericórdia, que caracterizam Abraão? Talvez não muitas. Dali, ele ainda não tinha filhos, ele toma uma escrava, Agar, que vai lhe dar um filho, Ismael, que é o pai do povo árabe. E há histórias muito interessantes ocultas dentro disso, que a gente não tem nunca tempo para ficar dando, né, detalhes, mas a Agar, que Sarai, a sua mulher, se tira uma letra dela, ela vira Sará, se transforma em Sara, e passa a ser também uma co-criadora com Abraão. Mas ela vai expressar, nessa história de códigos, ciúme da escrava, né? Vai querer que Abraão ponha para fora a escrava com seu filho, ele faz isso, ele expulsa. E depois Agar vai voltar à vida de Abraão com outro nome chamado Hatsurá, depois da morte de Sara. Aliás, nós estamos num exato momento que se estuda a morte e o enterro de Sara, o crescimento do filho de Abraão, Isaac, o seu casamento, e por uma sutileza cabalística, o nome dessa paraxá se chama Haye Sará, ou as vidas de Sara. Tem um código aqui: as vidas de Sara se estudam na morte física. A Kabbalah aceita perfeitamente a reencarnação. Então, é um momento em que se diz assim: olha, alguém morre fisicamente, mas a sua vida continua, as suas vidas se manifestam. Sara tinha muitas vidas como nós temos, interiormente também. Era uma criatura extremamente interessante. É uma contraparte interessante para Abraão. E vai aparecer fortemente num momento que eu quero agora também trazer à luz para vocês. Há um momento em que a Bíblia diz assim, também de forma misteriosa: Deus aparece a Abraão. Aí você começa a ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu marquei, juro que eu marquei. Mas hoje, como eu estou com isso aqui na mão, Otton, nos ajude. Vai cair tudo. Há um momento quando Abraão sai para buscar um herdeiro. Deus diz o seguinte: não temas, Abraão, eu sou o escudo que te protege. A tua recompensa será grande. Existe uma bênção hebraica que diz exatamente isso. Baruch atah Adonai Eloheinu Haolam Magen Abraão. Escudo de Abraão. E aí, no capítulo 18 está assim: Deus visita Abraão. Depois que o Senhor apareceu a Abraão junto... Ah, não, já pulei esse capítulo assim. É isso mesmo. O Senhor apareceu a Abraão no carvalho de Mamre, e Abraão estava sentado à entrada da tenda no maior calor e viu parados perto dele 3 homens. Assim que os viu, saiu correndo ao seu encontro, se prostrou por terra e disse: Meu Senhor. A roupa da história está meio trocada, né? Ele vê 3 pessoas e fala: Meu Senhor. Isso aqui foi o cristianismo usa aqui para falar da Santíssima Trindade, mas e os 3 anjos que aparecem para ele dizem que ele vai ter um filho, ele os vê como Deus. Por quê? Naquele momento,
Abraão estava expressando aquilo que nós devemos fazer quando estamos entrando no estado que ele estava entrando e que deve ser o nosso estado. Ao nós nos crucificarmos, nós vamos começando a olhar tudo como Deus. E a divindade passa a ser representada em coisas grandiosas e nas coisas menos parecidas com a divindade. Ao enxergarmos isso, nós passamos a enxergar além e muito além dos nossos parâmetros e padrões. E na hora que os três aparecem e ele chama de Deus, ele está nos dando o sinal do seguinte: quando eu vejo a divindade, por exemplo, num outro, ou num ser elevado, ou mesmo num menos, eu consigo fazer o contato com aquele ser divino que está lá dentro escondido em mim. Porque se eu vejo a divindade no outro, significa que eu estou expressando a minha divindade. Porque quando a gente combate, quando a gente condena, quando a gente julga, a gente está julgando e condenando aquilo que está dentro da gente. Porque eu só vou ver aquilo que eu consigo expressar. O meu cérebro é que vê, não são os meus olhos. Então vai aparecer ali aquilo que eu sou capaz de ver e de enxergar. O que eu estou sendo naquele momento. Abraão vê os três anjos e os três anjos dizem para ele: você vai ser pai daqui a um ano, para encurtar a história. A Sara estava escondida, ouviu e começou a rir. Dizem que esses três anjos eram Gabriel, Michael, Gabriel e Rafael. E aí eles falam assim: olha, sua mulher está rindo lá na cabana. Ela está mais ou menos. Avisa para ela que daqui a um ano a gente volta e você vai ter um filho. E ela vai, se cuida. Né? E ela ficou apavorada. Aquela história saiu, percebeu que os seis... Abraão os acolhe. É um outro detalhe que é muito frisado. Estava um calor horroroso, estava um momento horrível. Ele pressionado. Ainda assim, ele abre espaço para olhar essas três pessoas e chamá-los de meu Senhor. E os acolhe. Eles sentam, comem e depois eles dizem isso a ele. Um ano depois aparece Isaac, que significa aquele que faz surgir o sorriso. É seu filho. Se estuda hoje até o estado que a gente vai, quando Isaac vai crescendo. Eu agora vou parar com Abraão para a gente juntar com o que, né, vai dar no nosso papelzinho. Abraão é conclamado a um desafio fundamental, do que a gente chama de um sacrifício de Isaac, mas que não houve. Né? Isaac não foi sacrificado. A palavra certa é a amarração de Isaac. Seu filho único, em algum momento a voz divina chega para ele e fala assim: você é capaz de sacrificar esse teu filho a mim? Ele já tinha passado, né? Quando ele saiu de Ur, ele tinha 75 anos, ele já estava com mais de 100. Ele tinha vivido coisas que tinham dado a ele a certeza de que ele estava unido a Deus. Então, quando aquela voz fala, o último sacrifício era do próprio filho. Na roupagem que a gente vai tirando e vai entrando no código, o filho primogênito é o fruto final do nosso ego. É o núcleo onde o nosso ego está mais elaborado. E que precisa ser rompido para que esse ego possa se fundir definitivamente. Não apenas ser abençoado, como ele foi pelo rei de Salém, não apenas ganhar esta letra, porque esta letra ela tem um sentido ambíguo, ela está presente aqui, ó, de duas formas. Aqui ela precisa crescer para se transformar nela, por isso é que ela está posta no nome de Abraão. O seu sacrifício final era exatamente oferecer o seu primogênito, ou seja, a estrutura mais profunda, o núcleo duro do seu ego, a Deus. Ou seja, a nossa natureza grande, crística. E ele vai. E o Isaac se conta, olha só que interessante isso para os cristãos. Isso é uma tradição judaica que eu vou falar para vocês, não é cristã. A tradição judaica diz que Isaac tinha 33 anos quando foi. Ele não era uma criancinha. Quer dizer, para um cara que tinha 100 e poucos, 103 até que tinha, mas era um rapaz. E Abraão diz: vamos embora que o cordeiro vai aparecer. Tem um cordeiro que vai assim, mas que cordeiro? Cadê o cordeiro? Não, deita aí.
E no que ele deita, ele amarra o Isaac inteiro, bota em cima de uma pedra com o coração apertado, e ele puxa a faca com o filho amarrado. E essa tradição que diz que ele tinha 33 anos diz que Isaac chegou a morrer. E Isaac é a representação final da morte do ego, no sentido simbólico de reintegração à vida em toda a plenitude. Isaac, no final, sendo essa tradição verdadeira ou não, mas no final a voz disse assim: levanta, suspende a tua mão, porque eu te farei outro sacrifício. Olha para trás, olha ao lado, desculpe, e amarrado numa árvore estava um cordeiro, que não estava ali naquele momento. Sacrifica esse cordeiro em vez do teu filho. Essa é a tradição que leva ao sacrifício pascal do cordeiro, que depois se relaciona a Jesus, como o cordeiro que se entrega ao sacrifício, o filho. Mas que o símbolo dessa história, que a gente tão mal interpreta, é o sacrifício interno da nossa natureza egóica, do nosso filho mais querido, que demorou tanto tempo e que precisa passar também por uma transformação. A transformação final é esta. Naquele momento em diante em que ele vai até o fim, ele diz assim: olha, o sacrifício que você pensava que ia ser uma destruição não é não. Ao contrário, a partir de agora você entra na plenitude, você entra na luz, você entra num estado que naquele instante Abraão entra num estado que a gente pode chamar de um estado crístico. Isaac é libertado da sua amarração. Na árvore da vida, Isaac está relacionado a esta esfera que está aqui, que é Gevurah, que é o poder, o julgamento. E vejam que a letra Aleph, a primeira letra do nome de Abraão, é a ponte que liga energética essas duas. E isso aqui estabilizado e unido se une em Jacó, ou naquilo que está representado como Cristo, a raiz de Jacó. Não é Jesus, a figura humana, não é Jacó, a figura histórica, é código. Esses nomes agora estão, por favor, entendam sob a forma de um código. A raiz de Jacó que está aqui é o Cristo interno em perfeito poder. Ele vai ser capaz de fertilizar a letra do nome que precisa ser trazida da sua queda. Isso tudo pode ser entendido, e eu espero que esteja sendo entendido como algo que está dentro da gente. E está também tudo, porque de dentro das pessoas é que sai a vida que está aqui no planeta, nesse momento olhando apenas o planeta. A gente pode levar isso até para o universo inteiro. Muito bem, Isaac vai ter, por sua vez, 2 filhos, né? Vai casar com Rivka ou Rebeca, que vai dar uma doçura a essa risada que está no nome dele. Ele era um cara muito duro, apesar do nome dele ser esse. Isaac era alguém severo. E, na sua severidade, ia abençoar o seu filho Esaú, gêmeo. Mas Rebeca, sua mulher, faz uma manobra, para a gente dizer uma palavra mais suave. Ela faz uma manobra que a gente poderia chamar de trapaça, que ela pega e transforma Jacó em Esaú. Fantasia, bota um pelo de carneiro, faz ele botar a roupa. Isaac estava cego, que também é um símbolo. O julgamento é cego e não é capaz de perceber as coisas. Nós somos aqui, nosso desequilíbrio está aqui, ó. Esta é a força divina que nos desequilibra. É em Gevurah, é no poder, é no julgamento que nós desequilibramos a árvore inteira. Toda a queda, seja individual, seja planetária, seja em qualquer nível, parte desta energia que é divina. Mas se ela não está equilibrada, se ela não está unida às triangulações superiores e inferiores, nós estamos em desarmonia, portanto em queda, e portanto em dor, em sofrimento, em encarnação sucessiva, em karma, julgamento. O sentido nosso, a nossa busca é sair desse estado, entrar em felicidade plena, entender que a vida não acaba com a morte, portanto nós temos
um infinito à nossa espera. Seja ele em planos superiores, seja ele em planetas outros, seja eles, mas o importante é que seja no nosso estado interno de consciência. Aí a gente pode estar aqui, ou em Andrômeda, ou em qualquer outra galáxia, ou em qualquer outro estado vibratório, que nós estaremos em consciência crística. E isso é a nossa busca. Seja quem formos nós. Não importa o nosso estado evolutivo. Anjos ou seres caídos. Essa verdade tem que... E ela vale. E ela, no momento que a gente vai entrando nesse processo, ela vai se mostrando provadamente efetiva. Ora, Abraão vai terminar a sua vida em absoluta plenitude, entregando a Isaac. E Rebeca mostra uma coisa, essa que eu parou aqui. Lembra que eu disse que o justo governa Deus? Rivka era um exemplo de justiça, porque ela vem em equilíbrio. Isaac, se vocês olharem a história de Rebeca, vocês vão ver que ela é chamada pelo servo de Abraão. Era uma menina, e ele pede água, e ela diz assim: eu te dou água, para você e para os seus camelos. Ela dá além do que ela foi pedida. O servo de Abraão vinha com um sinal de que ele ia pedir, e haveria esta resposta. Ele ia pedir uma coisa e ia receber mais do que ele pediu. Alguém que fosse capaz de fazer isso, e essa pessoa era Rebeca, era Rivka, era a mulher que ele levaria para Isaac, que o equilibra e que é capaz de transformar, inclusive, o julgamento do pai na hora que os dois filhos vão se apresentar para receber a bênção. Essa história é para mais tempo. Vamos começar agora, porque esse papel está na mão. Jesus, nos seus evangelhos, toca em Abraão mais do que em qualquer dos patriarcas. E vai tocar, vamos ver se agora eu consigo. Consegui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, tem uma parábola chamada O Rico e Lázaro. Esse Lázaro, inclusive, foi que dá origem ao São Lázaro, que tem uma mistura entre esse Lázaro e o Lázaro que Jesus ressuscitou. Vocês vão ver pela leitura da história que o São Lázaro, que a gente conhece do cristianismo, vale a pena a gente ler isso aqui rapidamente. Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura, linho finíssimo, e que vivia a sua vida todos os dias em esplêndidos banquetes e libações. Um pobre de nome Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto ao portão do rico todos os dias e desejava matar a sua fome com um grão de comida que caísse e sobrasse da mesa do rico. E, por sua vez, não fazia nada, não ligava, e o Lázaro estava ali, ficou a vida toda ali, e o que acontecia é que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Houve então que o pobre morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, e morreu também o rico, sepultado, e na morada dos mortos, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro a seu lado. Ele então gritou: Pai Abraão. O nome Abraão significa pai de muitos. A tradução: tem piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar minha língua, porque sofro nestas chamas. Respondeu-lhe Abraão: Filho, lembra-te de que em vida recebeste teus bens e Lázaro seus males, mas agora aqui ele é consolado e tu atormentado. E há entre nós um grande abismo, de modo que não podemos passar dali nem para cá, nem de vocês de daí para aqui. E o rico disse: Peço-te então, pai, que ao menos mandes Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Que Lázaro os advirta, a fim de que não venham também eles chegar a este lugar. Abraão responde: Eles têm a Torá, eles têm os profetas, que os escutem. Disse de novo
o rico: mas não é isso, pai. Eu acho que se alguém entre os mortos fosse até lá, eles se converteriam. Novamente responde Abraão: se não ouvem a Torá e a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão se um morto ressuscitar. Aqui tem um detalhe. Isso aqui gera uma dicotomia que não é boa, da história do rico e do pobre, no sentido de que você estigmatiza. Lembrem-se que tudo é código, inclusive isto. Está se falando em riqueza e pobreza no sentido absolutamente, num sentido que eu diria não é relativo, eu não gosto dessa palavra, mas no sentido que define ao mesmo estado que Jesus no sermão da montanha fala que bem-aventurados são os pobres no espírito. E num dos salmos, Davi, que chama a oração do pobre, diz: aquele que se considera pobre no sentido amplo de que ele não tem nada no seu ego, tudo é Deus, que é o que Abraão foi fazendo ao longo da vida. Abraão não tinha riquezas que era dele, ele compartilhava, ele era riquíssimo, e ele estava lá junto com o pobre. Então tem que entender esses detalhes, né, para a gente não entrar, bom, vai o pobre para o céu e o rico vai para o inferno. Não é bem assim. Pode ser, e quase sempre é, porque infelizmente as pessoas, quando têm bens materiais, se acham, né, igual esse cara aqui, até o final, tudo na boa, né? Até o último dia, bum, acabou. E aí a realidade é essa. Ou não, mas tem gente que não é assim, tem gente que é pobre, materialmente falando, e é tão apegada ao que tem, que aquilo que ela agarra ali, fica ali agarrada. O que nós estamos falando aqui é de quem sabe ou quem não sabe compartilhar. Abraão sabia, por isso ele aparece aqui. Ele é a figura sinalizada por Jesus na parábola. É essa história que eu contei para vocês aqui. Ele recebia as pessoas, ele não tinha medo de dar, ele não teve medo de sair de si, ele não teve medo de compartilhar. Porque ele sabia que a riqueza dele não era a riqueza do ego. Ele não teve medo nem de entregar o filho, de compartilhar o filho num sacrifício. A sua natureza mais egóica ele foi e entregou. E aí, o final é interessante, porque ele fala assim: então manda alguém dos mortos ir lá. Gente, o espiritismo, por exemplo, está aí no mundo desde 150 anos atrás, cheio de morto ressuscitando. De mês em mês, a gente faz uma materialização aqui que os mortos aparecem vivinhos lá para conversar com a gente. Isso não modifica necessariamente as pessoas. Não modifica. Então, Jesus cita Abraão aqui e vai citar em um outro momento que é mais grandioso. Vai citá-lo no Evangelho de João. Aqui tem uma passagem que aqui tem um detalhe de codificação profundo. Quero chamar a atenção, por isso deixei por último. Aqueles que estavam à sua volta, porque acusavam ele dizendo que ele era Deus, que ele era filho de Deus, e Jesus aqui vai dizer assim: vem cá, mas vocês são deuses. Isso está escrito no livro de Salmos, Salmo 81. Vós sois deuses. E as pessoas dizem: mas você não tem demônio, você é o contrário. E Jesus diz: eu não tenho demônio, eu amo meu Pai. Eu não procuro a minha glória. Vejam, aí já não é mais Jesus, é o Cristo falando, é a consciência crística. É exatamente o que a gente falou. Não está procurando a sua glória, não está procurando o seu bem. A riqueza infinita que essas pessoas possuem se manifesta, inclusive, em riqueza material, se for o caso, porque elas não têm medo de compartilhar, de dar em primeiro lugar. Sem, né? São Francisco entendeu tão bem isso. Deu tudo que tinha, recebeu muito mais, não só espiritualmente, como fisicamente. No final ele não sabia mais onde ele botava os bens que a ordem recebia de todo mundo. Aceitou alguns, inclusive o monte onde ele recebeu os estigmas. Foi uma doação dada a ele por um cônjuge. Bom, e aí responderam a ele: ora, nós nos convencemos porque Jesus disse o seguinte, eu pulei aqui: vosso pai Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Aí diz assim: você tem demônio.
Abraão morreu, os profetas morreram. Você diz que quem guardar a minha palavra nunca provará a morte? Acaso você é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas que também morreram? O que você pretende ser? Jesus disse: se eu me glorifico a mim mesmo, a glória não é nada, ou seja, ego. Mas o Pai glorifica, e é a Ele quem eu glorifico. Vós não conheceis ao Pai, eu o conheço. Eu guardo a sua palavra. Abraão, nosso pai, alegrou-se porque haveria de ver esse dia. Viu e exultou. Aí o pessoal caiu de cacete em cima dele. Mas vem cá, você não tem 50 anos e disse que viu Abraão, que o Abraão ficou feliz com o seu dia? E aí a resposta do Cristo, não é de Jesus, isso foi confundido historicamente, diz: na verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Não precisa nem dizer que saíram atrás dele para tentar pegar sacerdotes, né? A blasfêmia vale para quem divide as coisas, ali estava tudo dividido. A consciência crítica diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O que é eu sou? Eu sou é a primeira palavra de quando Moisés vai face a face no Sinai. Ele vai ouvir da voz que sai, que ele atribui à natureza divina: eu sou o que sou. Erguer, asher, erguer. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Para dizer o seguinte, não é Jesus, figura física humana, que está falando. Está falando a consciência crística. Antes que Abraão, o ego, existisse, eu sou. E eu sou é a natureza que nós todos devemos buscar, porque ela está unida ao Pai, como Abraão se uniu. Portanto, vocês não fiquem dizendo que são filhos de Abraão. Não são. Se fossem, fariam o que Abraão faz. Ele repete isso depois. E fez. Então vocês não têm Abraão por pai. Desculpem. Vocês não eram o povo, somos nós. Ele está dizendo isso para a gente hoje. Não é uma religião, não é uma estrutura externa, é um trabalho interior, é a consciência crística. Nós estamos buscando isso, ainda que não saibamos. O que vocês têm às mãos aí? Bem, a gente falou o tempo inteiro no Zohar. E o Zohar, como toda a escritura, possui trechos que a gente saca, como a gente tem feito com os salmos aqui, em que as letras são instrumento de poder. Esse aqui é um livro específico feito pelo pessoal do Kabbalah Center. Eu saquei uma meditação dali, que é a meditação que nos leva para... O que nós todos buscamos nessa vida? Felicidade, né? Saúde, calma, né? Tranquilidade, fé, visão espiritual, né? Harmonia, alegria. Isso tudo podia ser resumido numa palavra só, num sentido profundo: luz. A gente está em busca de luz o tempo inteiro. Olha, o Zohar é, como a gente falou, um código em que as histórias têm roupagens e entra por trás dessa história uma força. Esse trecho que está aqui assinalado é um trecho do Zohar, no capítulo específico que estuda o livro do Êxodo, Shemot, que são os nomes, os chamados que são feitos a nós. E isso aqui tem o poder da gente meditando, como está exatamente aqui em cima, né? Com essa meditação despertamos tanto o desejo, a necessidade de vivenciar a luz do Criador, tanto o desejo como a necessidade. Ao meditar usando essas palavras, podemos sentir o gosto da plenitude que vem com essa vivência e, assim, criar uma ânsia maior pela conexão com a luz. O sentido da vida, da nossa vida, é buscar essa luz, ainda que pareça simplório. Aí está sacado de lá um trecho, tem essa linguagem. Isso aqui não é hebraico, não, isso é aramaico. Então é um pouquinho diferente, usa as mesmas letras, mas a língua, essa é uma língua falada. E Jesus falava esta língua. O Zohar é escrito em aramaico. Em português está aqui embaixo. Quando a gente fez o PowerPoint,
o Michael teve uma boa ideia, a gente dividiu, porque vincular isso aqui à tradução tem um lado bom, porque pelo menos a gente entende aqui essa coisa toda que quer dizer, mas não é isso aqui que eu estou buscando. Eu não estou buscando a tradução, eu estou buscando algo que vai além. Eu estou buscando, porque essas letras, se eu pudesse eliminar as palavras, eu colocar essas letras uma atrás da outra, e embaixo da outra, eu estou buscando a força que elas compõem. É como se elas compusessem um circuito que facilita, quando eu estou querendo buscar a luz, facilita eu mexer os meus mecanismos internos. Vou pegar o meu ego, jogar um pouquinho para lá, sacrificar um pouco aqui e ali, abrir um pouquinho a minha ideia de compartilhar. Se eu fizer essa meditação, eu vou acordar um dia e vou ver que ficou mais fácil para mim, por exemplo, botar a mão no bolso e ajudar uma pessoa, ou parar para ouvir alguém, ou ter paciência um pouco mais. Esse é o processo. Isso aqui é um mecanismo que leva a gente a trabalhar lá dentro, que facilita que as nossas intenções tenham efetividade, porque a gente entulhou tanta coisa em cima, que às vezes você tem a maior das boas intenções, na hora de fazer não dá, né? É aquela história, né? Bateu aquele cara que ficou jogando bolinha na frente do seu carro, aí a gente começa a julgar. Ah, isso aí, cara, moleque de rua, nem que ele às vezes levanta para ver que não vai te assaltar, às vezes até é um assaltante mesmo, mas não vou dar dinheiro para ele, tinha que estar numa escola, né? Isso aqui, ficar na rua, dou dinheiro porque ele vai ficar aqui, é a culpa, né? A gente aciona um mecanismo, estou querendo dizer que deva dar ou não deva dar. Isso é um exemplo mais imediato, porque essa situação é evidente, mas tem outras mais sutis, né? Ah, não sei, não posso, não consigo, não tenho, né? Vai me faltar. O trecho é: Rav Shimon estava sentado enquanto seu filho Rav Elazar, de pé, explicava os segredos das palavras de sabedoria, e a face dele brilhava como o sol. E as palavras se espalharam e voaram ao céu. Eles ficaram sentados durante 2 dias, e nenhum deles comeu ou bebeu, e não sabiam se era dia ou noite. Isso é poético. Só aqui já tem, né? Para não saber se era dia ou era noite, lembra de uma música que a gente canta aqui, né? Maurício, nem noite, nem dia. A leitura em aramaico diz: Yativ Rabbi Shimon Rabbi Elazar Rabbi Caim Umefachesh Milei Dahatzei Decha Mechnuta Vachavo Ampoi Nechrim Keshinsha Umelim Mitbadrim Vetatsim Berkia. Vejam que o aramaico é diferente um pouquinho do hebraico. Yatvu Dechaim Yomin Dela Achlu Velo Shatu Vela Havo Yadim Min Hava Yemama Oleilia. É uma língua mais musical, o hebraico é mais duro, o aramaico seria a diferença entre o francês e o italiano, por exemplo. Mas o importante não é a tradução, nem é o que está dito. Se vocês quiserem treinar, falar, podem, mas não precisa, basta contemplar as letras da direita para a esquerda, como está a seta, e depois reza, medita, respira. Eu não tenho tempo de falar mais. Luiz? Sim. Poderias repetir? Oi? Poderias repetir? Em aramaico? Por favor. Devagarzinho. Então, você quer para poder... É para ter uma noção. Tá, então vou ler devagar. Yativ Rabbi Shimon Rabbi Elazar Berei Caim Umefachesh Milei Desachei Dechachneta Vachavo Ampoi Nechirim Keshimsha Umelin Mitbadrim Vetasin Berkia Yatvu Techaim Yomin Dela Achlu Velo Shatu Velahavo Yadim I Hava Yemama Oleilia. O CH fala como é, e o resto é literal. O CH não é como a gente faz, igual o X. B tem o som de B. Oi? B tem o som de B. Tem o som de V, né? B. De V, é. V e B são o mesmo som. Bom, interessante é o seguinte, se fala aqui de 2 dias, né? Eu não vou falar porque a gente já chegou na conta lá do horário.
Mas ali no nome de Abraão tem uma coisa interessante. Na letra, as letras hebraicas, sim, os números são os mesmos, se atribuem números e letra e significação às letras. Essa letra que está aqui, ela é o mem. O mem sofit, que é o mem final. Quando ele está na final da palavra, ele toma essa forma. Quando ele está no normal, ele toma esta forma aqui. Para quem não está atrás, vai ser difícil de enxergar. Fica uma coisa mais... O mem normal é esse... Desculpe, é assim. É aberto. Não dá para ver nada? É verde, não dá? O preto já, eu acho que eu acabei com a... olha aí no papel, boa. Está ali na palavra Shimon. Vocês olhem aí nos seus papéis. Boa dica. Olha lá, ó. Rabbi Shimon. A segunda letra é o mem. Tem um shin e um mem ali. O mem, quando vai para o fim, como está em Abraão, também é uma alcinha, assim, um gancho e um outro assim, como se fossem duas letras. Às vezes até confunde as pessoas, acham que são duas letras. Na verdade, é uma letra composta de duas, mas é uma letra só. Aqui no final, quando ele vai para o fim da palavra, como em Abraão, ele ganha esse quadradinho aqui, ele vira esse quadrado. Como está na última palavra da frase, Caim. Vejam lá, Caim. Olha o quadradinho lá no final. Muito bem. O valor numérico do mem comum é 40. 40 é um número forte. Foi o número que Moisés ficou no alto do Sinai, é o número que Jesus fica, que é simbólico, eu sempre assim, as pessoas não entendem que o Evangelho é codificação. Quem estava do lado de Jesus para anotar tudo aquilo que o demônio falou para ele, e ele disse para o demônio, ele contou isso para alguém? Alguém escreveu. Os 40 dias que ele passa ali. 40 é um número que mostra a superação. Aqui eles ficaram 2 dias. Ou seja, Shimon bar Yochai e o seu filho, Elazar, fazem com que 2 se transformem em 1. 40 é a nossa luta. Essa letra, quando ela vira sofit, ela passa a valer 600, em vez de 40, que é a sua forma normal. Ora, 600 dividido por 4, por 40 vai dar 15. O que somado vai dar 6. O número 6, né, que é o Vav, que está aqui, significa exatamente as 6 direções, ou a estrela, que a gente chama de estrela de Davi. Quando eu coloco aquela palavra, aquele mem, quando aparece ali, ele sai do 40 e vira 6. Ou seja, quando eu consigo me cristificar, eu transformo os 40 anos de deserto, os 40 dias de Sinai, os 40 dias lá no alto do monte, lutando com o demônio, que é o ego, até a hora que ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Que é o quê? É o ser interior nosso dizendo ao nosso ego: não adianta, você não vai, se submeta a mim e não eu a você. O Senhor teu Deus não é Jesus que é Deus, é a consciência divina em nós dizendo ao ego: para de tentar. O Deus em mim fala a você que nós somos um, então não precisa me tentar. O 40, quando se transforma em 600, e ainda assim vai virar 15 se eu dividir por 40, que dá 6, significa que aquele ser está entendendo a grandeza da vida, que significa, é explicitada na estrela de 6 pontas, e que trata das 6 direções do universo. O que significa isso? Eu totalizei. E aí, quando eu totalizo, aquela luta toda vai ficar em 2 dias. Shimon bar Yochai e o seu filho ficam 2 dias ali, em êxtase, com aquilo basta para que eles entrem na luz. E, portanto, para aqueles que quiserem, isto aqui é um bom instrumento de trabalho para a gente buscar essa luz que está dentro da gente e realizá-la.
em algum dia, em algum momento. Só não pode desistir. E o Abraão não desistiu. Ele foi até o fim. E foi até o fim, e vale a pena que a gente não desista. Paulo de Tarso dizia: o justo é. Abraão foi justificado pela sua fé. O justo, aquele que se une a Deus, passa então a ser o governador do mundo. Desculpem, eu cheguei em cima da hora. Se vocês concordam, 2 minutos de oração para que a gente saia daqui fortalecido. Desculpe eu ter avançado. 2 minutos mesmo. Eu queria lembrar um personagem muito caro a nós, como é a Teresa Dávila, muito próximo, Frei Pedro de Alcântara, que hoje está vivendo muito aqui, que foi um dos exemplos claros de que aquele que busca a Deus acima de tudo, aquele que busca o divino em cada coisa, em cada momento, ele obtém a resposta. Nesse momento nós todos temos algo a buscar, e é lícito que, apesar da grande e da maior busca, seja a luz que tudo perfunde, por tudo transcender e ao mesmo tempo em tudo viver. Apesar de ser esse o grande sinal, nós todos buscamos algo específico, certamente. Quem de nós que vive nesses mares que, agitados pelo nosso ego, nos fazem perder o contato com a sua essência maior que vive em nós? Quem de nós que assim vive não dobra os joelhos e em prece faz um movimento de olhar o Pai que é mãe e que é amor e pedir cura, proteção, transformação, libertação? Cada um de nós tem esse pedido específico e cada um de nós tem o direito de fazê-lo. Nesse instante, nós todos em contato com os amigos que aqui estão, que já vibram em consciência superior à nossa e, portanto, são canais vivos. Cada um de nós manifeste esse pedido em absoluta fé e tenhamos a certeza de que nesse instante nós recebemos, seja o que for, porque seremos capazes de entender também que aquilo que recebemos aumentará sempre e sempre mais à medida em que o nosso ser entenda e compreenda e haja também como uma fonte sem medo da essência do Criador, que é doar, que é compartilhar. Que essa luz se manifeste em nós, que cure, que abençoe, que renove, que liberte, que nos pacifique a todos. Que saiamos daqui, tenhamos uma semana de luzes, de vitórias, porque é da lei. Não quero sacrifícios, quero misericórdia. Sejamos, pois, nós a misericórdia, porque assim ela se fará sobre nós também. Que a paz seja conosco e que todos possam receber, não só nós, mas temos a certeza de que
que aqueles que amamos, os nossos entes queridos, filhos, pais, amigos, irmãos, nesse momento recebem também. E o mundo inteiro. E os que se dizem nossos inimigos, que não são. Nós todos vamos nos libertar um dia. Juntos. Que a paz seja conosco. Obrigado, desculpe pela passagem da hora. Até a próxima semana.